Olá, boa noite. Esperar o pessoal entrar aqui na sala para a gente começar essa nossa nova live. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a história de Belford Roxo, né? Esse mês que foi o mês de aniversário de Belford Roxo. E também nesse, amanhã, né, a gente comemora o Dia da Baixada. Deixa eu só aceitar aqui o nosso convidado. O pessoal está entrando. Davi Eliseu, boa noite, Davi. Hoje a gente vai conversar com o professor Nelson Bezerra. Ele já está aqui na sala. Olá, boa noite, Oi, boa tudo noite. bem? Tudo bom, professor? Tudo bem, um grande abraço aí para a equipe aí do canal e da live da Cidade do Amor, né? Ah, obrigado. A gente nosso intuito maior, né, é sempre enaltecer a cidade do Belford Roxo. E esse mês a gente tinha planejado uma série de conteúdo voltado só para a história de Belford Roxo, mas aí com os contratempos do dia a dia, as publicações foram um pouco mais variadas do que era o projeto inicial desse mês. Mês passado a gente fez um mês todo voltado para as mulheres, com todas as publicações com essa temática, né? E esse mês a gente tinha esse intuito também, de voltar todo mês para a história do Roxo. Não que a gente já não faça isso, né? A gente sempre está falando da história da cidade, mas era ir um pouco mais a fundo, né? E aí essa live, ela vem com esse intuito, né? De buscar um pouco da essência da história de Belford Roxo, bem quando tudo isso aqui ainda era mato, né? Só Bom, aparecendo aqui. então, tá, então vamos aguardar quando você quiser começar, só fala. Tem o pessoal já entrando aqui, ó. Como o pessoal entrando aí, eu vi já alguém que me conhece, mandou um abraço aí, Fernando, eu acho, O Fábio, Fernando Taíde, isso. Fernanda Taíde, o Fábio, Ribeiro apareceu aí. O Fernando é um amigo querido nosso também aqui. Uhum. Acho que já dá pra gente começar então. Então, boa noite, pessoal. Todo mundo está entrando agora. A gente começa hoje mais uma live da série Live da Cidade do Amor. Hoje, especificamente, falando um pouco mais sobre a história de Belford Roxo, sobre os povos nativos que habitavam a região, que hoje a gente compreende como Belford Roxo, né? Desde os povos sambaqueiros e os índios jacutingas. Nosso convidado de hoje é o professor Nelson Bezerra. Eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre o professor e depois ele vai se apresentar um pouco melhor para vocês. O Nelson Bezerra ele é pós-doutor em História da Diáspora Africana pela York University do Canadá, doutor em História pela UF, atua também como coordenador do programa de pós-graduação, Educação, Cultura e Comunicação de Periferias da UERJ. É diretor de pesquisas do Museu Vivo de São Bento e coordenador do grupo de pesquisa e extensão cultural A Cor da Baixada. Esses só são alguns, né, dos títulos do professor Nelson. Prefere que eu te chame de professor Nelson, só de Nelson, como você prefere? Tanto faz, eu não tenho preferência. É que eu já À vontade, acostumei, de eu, já, Nelson, de professor, sem problema eu, nenhum. eu tenho esse costume de me referir a algumas pessoas que eu acompanho o trabalho, que eu sei que são da área da educação, como professor. Já está meio que no meu automático. Então, Então, eu vou eu tenho acabar. muito orgulho e eu tenho muito orgulho, fico muito envaidecido quando alguém me chama de professor, né? Professor, professor, lá na Vila Paulini, por exemplo, quando eu chego, as pessoas, quem é aquele rapaz? Porque eu já não vou mais lá todo dia, né? Mas eu Uhum. vou semanalmente ainda. Ah, legal. E aí as pessoas já tem muita gente que mora lá, que já não me conhece. Aí, como é que é esse rapaz? Ah, é o professor, porque as pessoas ouviram falar do professor, né? E Que agora até maneiro. tem um meu irmão mais novo que está pegando esse título lá, né? Porque ele também é professor, que é professor de história. Então, outro dia eu vi um vizinho chamando ele, ô professor, eu olhei, era para ele, aí eu fiquei meio enciumado, assim. Falei, pô, é. Mas enfim, eu primeiro eu queria muito agradecer ao convite, né, da equipe, o seu convite especificamente, agradecer aos colegas, né, que estão entrando aí na live para conversar um pouco conosco sobre o
um pouco sobre a história, né, da cidade, do território da cidade de Belford Roxo. Eu vou explicar um pouco essa diferença já já. E eu tenho um carinho, um respeito enorme por todo o trabalho que busca a valorização da cidade de Belford Roxo. É uma questão muito afetiva mesmo, né? Como eu estava falando contigo há pouco, mais cedo, eu sou nascido em Duque de Caxias, né? Mas por um mero detalhe. Em 77, a gente não tinha muita estrutura em Belford Roxo, que ainda era distrito de Rio Grande do Sul, né? E aí minha mãe, enfim, foi ter bebê e aí acabou indo para Caxias, para mim tem Caxias, mas a minha família toda já morava. Eu sou de 77, meus pais já moravam em Belford Roxo desde 52, meus avós aí, da região do Calundu, que hoje é Santa Teresa, e a gente vai falar muito do Calundu nessas histórias que tem para contar hoje. E aí minha vida é essa, né? Eu estudei na Escola Municipal da Vila Pauline, depois no Alice Passinigel em São Vicente, e de lá eu fui fazer carreira acadêmica, né? Fui fazer graduação, depois mestrado, doutorado, fazer pós-doutorado. Tem alguns livros escritos, né? E tenho atuado nas universidades. Até, na verdade, há um mês atrás, eu estava coordenador do curso de História da FABEL, A Fabel, que né? eu de dizer que eu ajudei a construir o curso funcionando, mas em função até de questão de saúde, né? Eu acabei pedindo o desligamento agora. Na verdade, o processo de desligamento está acontecendo, né? Mas eu quero mandar um beijo, um abraço carinhoso lá para os colegas da Fabel também. Bacana. É curioso, né? Saber sobre essa questão do Calundu. Você falou que sua família é daquela região. Parece que já estava meio predestinado, né? A atuar nessa área e ajudar a reviver essa memória de toda essa região, do território e das culturas que passaram por essas terras, né? Então, Lu é um lugar que merece muita atenção para os deficientes. Porque o que acontece? Quando a cidade foi emancipada, na década de 1990, se estabeleceu uma lógica administrativa, de concentração de políticas públicas da cidade, muito voltada para o centro, um entorno imediato do centro. Até o próprio primeiro hino, né, da cidade, que dizia Velho Brejo, trouxe muito isso, porque assim, o engenho que deu origem à cidade de Belford Roxo foi o engenho do Brejo. E, na verdade, o Calundu era um engenho. Não, Bom Pastor tinha um outro engenho, que era o engenho da Conceição ali, tá? E que depois foi, inclusive, desmembrado e tem até hoje, a Fazenda da Boa Esperança. Aí, se você vai, depois do Calundu, já ali no Parque São José, era o engenho da Vitória, né? E aí no lote 15 tinha aquela região do lote 15, que pega até a Vila Paulina, e toda era a Fazenda do São Bento do Iguaçu, que margeava o Rio Iguaçu. Lá pro lado do lote 15, ali Maringá, aquela região Vale do Ipê, ali tinha uma outra propriedade chamada Peito. E no Babi tinha um engenho do Babi. E eu agora, muito recentemente, eu encontrei uma outra menção do engenho do Jambuí, que é aquela região ali já da Nova Piã, né? Aquela região ali. Então, São duas assim, regiões que eu tenho muito interesse em pesquisar, em estudar, que é a região do Engenho do Babi, porque o Babi hoje, ele é muito, como aconteceu na época de voltar-se para o centro de Belford Roxo, né, para a região do Velho Brejo ali, essas regiões mais afastadas do centro foram esquecidas, e até hoje são, né? E é então, curioso como o Babi, tipo, ninguém tem nenhuma referência histórica do Babi. Acredita-se que o Babi é só uma zona rural e só, né? Tipo, como se o Babi só fosse isso. E pouquíssima então, gente, para não dizer quase ninguém, sabe dessa história do engenho do Babi. E isso me desperta muito é, interesse. na verdade, é uma coisa que até tem um outro colega que foi meu estudante, faz parte do meu grupo de pesquisa, que agora é o professor doutor Moisés, que até vale a pena você convidar ele uma hora para falar sobre as pesquisas dele, que ele fala também dessa região, né, do Babi, Ele, e aí se eu não a estou gente tem enganado, encontrado.
Se eu não estou enganado, vocês ministraram um curso agora recente, acho que ano passado, na verdade. Sim, Né? Ele foi um dos palestrantes, não foi? sim, Então eu foi. acompanhei algumas das lives, das palestras, eu consegui acompanhar algumas. Então, e aí eu e Moisés, a gente tem encontrado alguns fragmentos sobre o Babi. A gente ainda não encontrou, porque tem um documento que é muito especial quando a gente encontra sobre um determinado engenho, que é o inventário do proprietário daquele engenho, sabe? E aí a gente ainda não encontrou, por exemplo, o inventário, muitos dados, mas aí, na documentação que a gente estuda, a gente encontrou, por exemplo, um documento de arrendamento de terras no Babia. Encontramos algumas cartas de alforria, de africanos sendo alforriados, né? Então aí a gente começa também a fazer uma espécie de quebra-cabeça, entendeu? Daquela região. A mesma coisa foi do Jambuí. Eu estava vendo uma outra coisa, um outro documento, até nesse caso até um documento de terras, de registro de terras. Aí eu encontrei um registro de terra para a região do Jambuí, que era uma antiga fazenda, tinha até um nome da fazenda, agora eu não vou me esquecer. Depois virou um nome de uma outra fazenda, enfim. Mas era uma propriedade dizia assim, essa terra pertence à fazenda X, que agora eu não lembro, acho que não sei se era Normandia, mas as terras que eram do antigo engenho do Jambuí, entendeu? Alguma coisa assim. Então é um pouco isso. Mas isso eu acho que é para a gente também não atropelar o tema, porque eu imagino que isso aqui é uma hora, né? Com uma hora de gravação, o Instagram ele corta isso. Então, assim, isso a gente pode até ter uma outra conversa sobre essas coisas dos engenhos e das características e tudo. Sobre a questão dos povos nativos, eu gosto de chamar de povos nativos, porque os indígenas também podemos chamar de indígenas, mas para dar a dimensão de que quando as pessoas pensam em indígenas, as pessoas estão pensando naqueles povos dos três grandes troncos linguísticos que existiam no Brasil antes da chegada do Cabral, né, que são chamados povos do contato, que são o Tupi, né, e o Guarani e a língua Macro-G, né, que é mais lá do interiorzão, da região mais do interior do Brasil, e o Tupi-Guarani mais aqui do litoral. E aí a gente aqui no nosso território, a gente tinha os indígenas, né, Tupi, né, inclusive Tupinambás, né? E só que a gente não se dá conta que existia um povo nativo que vivia nessas terras muito antes desses povos tupis, tupinambás. E aí é esse povo que a gente precisa estudar, pensar primeiro, né, que são os chamados sambaqueiros. E aí por que eu sempre gosto de frisar, né, as terras no território da cidade de Belford Roxo, as terras no território da cidade de Caxias, do território da cidade de... Porque, na verdade, essa divisão política, por exemplo, de Caxias e Belford Roxo, ela é extremamente recente, né? Em 1943, quando Caxias foi emancipada de Nova Iguaçu, e Belford Roxo continuou distrito de Nova Iguaçu. E aí Belford Roxo, né, deixa de ser distrito na década de 90, 93. Então, aí a gente tem 92 para 93, né? Então aí a gente tem uma divisão política que a gente compreende hoje. Saí de Caxias, cheguei em Belford Roxo. Isso não existia até pouco tempo e, né, anteriormente, lá nos tempos dos sambaqueiros e jacutingas, do Tupinambás, isso era ainda mais demorado. Então, nós historiadores, nós começamos a estar muito mais atentos ao que falavam os antropólogos e ao que falavam principalmente os arqueólogos. Porque até então, por exemplo, eu estudei a vida inteira documentos que a gente chama de documentos eclesiásticos, que são documentos do período colonial, de batismo, óbito e tudo, e aí a gente começa a ver ali quantos índios foram enterrados, quantos filhos de índio nasceram, quantos africanos chegaram, foram batizados e etc., para a gente poder fazer uma composição do que a gente chama de demografia, né? A composição populacional dessas regiões. Mas havia todo um debate, um conhecimento anterior,
inclusive anterior à escrita, que precisava ser feito. E aí a importância dos estudos arqueológicos. Então, eu queria abrir um parênteses e dizer que hoje é o 60º aniversário do Instituto Brasileiro de Arqueologia. Inclusive agora, 4 horas da tarde, o Sondemar Dias, agora fez 81 anos, né, de idade, ele fez até uma live agora à tarde nessa comemoração. E para quem não sabe, o Instituto de Arqueologia Brasileira, ele surge, né, no Rio de Janeiro, e numa determinada altura desses 60 anos, eu não vou precisar agora a data, o ano certinho, ele vem para Belfor Roxo, para as terras do antigo engenho do Calundu, que o professor, a família do Sondemar tinha um sítio ali. Então ele, na verdade, começou a levar material para lá meio que para a reserva técnica, né? E depois o IAB se instalou 100% ali. E aí tem uma coisa interessante, é que naquele entorno ali do Santa Teresa, Calundu, foram feitas escavações já na década de 70, né? E alguns apontamentos já antes, no final da década de 60. Então, essa equipe do professor Andemar Dias, do IAB, aí tiveram vários outros arqueólogos, que também não dá para enumerar aqui, vai fazendo uma pesquisa. O primeiro trabalho, a primeira pesquisa que tem fôlego, né, e que é apresentado para a gente, é um livro que é publicado na revista. Isso é muito engraçado, até porque é a revista do IHGB, é uma revista enorme, e aí tem vários artigos. O professor Andemar publica praticamente um livro, assim, acho que 200 páginas, como se em formato de artigo. E o artigo, né, que eu digo que é um livro, que tem tamanho de um livro, ele chama os índios no Recôncavo da Guanabara. Isso é publicado em 98 na revista BHGB. E aí, nesse artigo, /livro, é que o professor Andemar começa a dar uma série de referências e de detalhes sobre tanto os sambaqueiros quanto os jacutingas, né? Eu já vou explicar o que é jacutinga, porque o Tupinambá eu uso o termo jacutinga. E aí ele começa a fazer essas descrições, inclusive, dos chamados sítios arqueológicos do território da cidade de Belfor Roxo. E aí a gente pega essas informações, nós, os historiadores, né, basicamente, no caso do Museu de São Bento, a professora Marlúcia e eu, depois que, né, vou ser orientando dela na graduação e então trabalho com ela, a gente vai começar a pegar essas informações do Sondemar e vai cruzando com outras fontes, já fontes históricas, né? E aí as fontes dos documentos eclesiásticos e principalmente as publicações assim da questão indígena geral e também os relatos de viajantes do século XVI. E aí a gente começa a dar, né, mais um avanço, né, um olhar, né, mais nosso, digamos assim, né, do nosso ponto de vista, para essa questão. Então é importante a gente deixar claro também isso e também lembrar da importância do Instituto Arqueológico Brasileiro que está ali no nosso território, né? É importante falar disso. Bom, a partir daí, a gente tem a presença dos sambaqueiros. E como eu falei, os sambaqueiros, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o sambaqueiro do São Bento, que é um sítio arqueológico, sítio escola, né, de arqueologia que a gente tem lá no Museu de São Bento, inclusive foi o IAB que fez a escavação, ele foi datado de 4.000 anos antes do presente. E ele não é, seguramente, o sítio arqueológico mais antigo que nós temos na nossa região. Nós foram encontrados sítios arqueológicos mais antigos. Então, o que acontece? Mas só para a gente ter uma ideia, fazer um exercício, a gente está falando de 4.000 anos antes do presente. A gente está falando de 2.000 anos antes de Cristo. Haviam pessoas já aqui, né? Então, e aí essas pessoas que estavam aqui, eram os índios. Tá, você pode até chamar de índios, ou nesse caso eu prefiro falar nativo, né, o nativo da terra. Que de fato nem é nativo, porque eles também são migrantes, vieram de outros lugares para cá, né? Mas esses povos que vêm para cá,
né, eles não são aqueles que os portugueses encontraram. Eles ficaram aqui por um bom período e eles são chamados de sambaqueiros ou sambaquianos porque eles viviam do litoral. Na verdade, esses sambaqueiros não viveram só aqui na Baixada. Tem presença desses sambaqueiros desde de Santa Catarina até o sul da Bahia, né? Espírito Santo, todo o estado do Rio de Janeiro, uma parte do litoral de São Paulo, você encontra vestígios deles. Eram povos que viviam basicamente do litoral, no litoral consumindo, fazendo coleta, né, e fazendo pequenas caças e principalmente vivendo de frutos e mariscos que eles pegavam, né, no entorno da Baía de Guanabara, no nosso caso aqui, e dos rios, né? E aí é onde entra a cidade de Belfor Roxo. Por quê? Porque a gente tem sítios, vários sítios arqueológicos de sambaqueiros pela Baixada Fluminense. Magé tem muitos, Caxias. E aí, quando a gente vai adentrando ali, por exemplo, para Belfor Roxo, né, em direção pelo rio Sarapuí, ali você tem no Calundum um grande sambaqui, tinha, né, um grande sambaqui. Que É samba aqui depois da vai... Marquesa, né? Que É o samba pessoal aqui da chama de Marquesa, né? Marquesa, e aí você tem ali um sítio arqueológico. E lá pelo Rio Iguaçu, do mesmo modo, porque você chega ali naquela região, por exemplo, onde é o sambaqui de Iguaçu, ele está bem praticamente na divisa entre Duque de Caxias e Belfor Roxo, entende? E É no aí final você do não Rio pode, Iguaçu, né? no final do Rio Iguaçu, e aí você não tem como dizer que esse sambaqueiro não circulava um pouco mais, sei lá, 500 metros a mais em direção do que hoje é o território do Rio. Com certeza fazia, né? Então você tem que pensar, né, a circulação dessas pessoas a partir a partir de uma outra geografia que não é a geografia política, né, e das divisas do município que nós temos hoje, né? Então é outra coisa. Então tem que pensar território mesmo por isso, né? E aí a gente fala território de Poxa, isso mais até para chamar a atenção do morador da cidade e tal. Porque o certo é falar território do Iguaçu, território do Sarapuí, território, né, talvez até da Baixada, mas eu gosto da palavra recôncavo, que eu acho bonito, tá em todos os títulos dos meus livros, Eu também mas, gosto. enfim, Eu utilizo bastante. mas é isso, a gente tem que pensar nisso. Aí esses sambaqueiros, eles viviam disso, né, e viviam em pequenos grupos, né, de 30 pessoas, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eles não eram muito altos, porque eles não tinham tanta proteína assim, né, então eram pessoas que estavam ali vivendo. E é um pouco isso, né? Eles viviam ainda do uso da pedra bruta, do jeito que é encontrado na natureza, né? Que algumas pessoas chamam de pedra lascada, né? E viviam também, usavam ossos e usavam as conchas, usavam, enfim, como utensílios. E aí tem uma coisa interessante que eles começam a fazer montes de conchas para poder demarcar territórios, né? O pessoal, os arqueólogos antigamente diziam que era um monte de lixo, né? Que eles cavavam comendo, a concha sobrava e jogando ali formando lixo. Depois E os daí vem o próprios nome estudos deles, né? E daí que vem o nome de Sambaquis, né? exatamente, que deu o nome de Sambaqui. E aí depois os arqueólogos e os antropólogos começaram a perceber que aqueles montes de conchas tinham outras funções, além da função de descarte, tinha a função de demarcar território. Então, assim, esses povos estavam sempre circulando, porque eles eram nômades, né, ou seminômades, enfim, como preferir, estavam em circulação. Então, assim, era natural de um grupo que chegasse num determinado lugar, encontrasse um monte de coisa e falasse, opa, ou tem gente aqui, ou tem gente que passou por aqui há pouco tempo. Então, como é que vai ser? Vai ficar? Vai ter conflito? Vai sair? Em geral, não há, né, nos estudos do Sondemar, ele aponta de que não é encontrado, é, é, como é que fala, sinais de lutas nos sambaquis, sabe? Assim, um crânio rachado, alguma coisa, não se encontra. Agora, encontra enterramento. Lá no Museu Vivo de São Bento, nós temos duas pessoas enterradas, que a gente diz que elas são os primeiros ancestrais, né, dessas histórias, né, das narrativas do nosso território, né, que é uma coisa muito bonita, muito poética, porque
até está registrado lá na nossa exposição permanente, e esse nome ancestral apareceu por conta de uma criança de 8, 9 anos. Eu estava explicando e contando que os sambaqueiros foram os primeiros que chegaram ali, antes nossos pais, nossos avós, as crianças. E aí um menininho falou, professor, então nossos ancestrais, e aí os nossos ancestrais, né? E aí foi essa história, que daí começa a ideia, inclusive, do meu interesse de pensar as ancestralidades, né? Ancestralidade, pensar ancestralidade como uma ideia, né, de, de construir metodológica, né, de possibilidades metodológicas. E aí é um pouco isso, esses sambaqueiros vivem nesse movimento, né, e procuravam abrigos, às vezes em costas, para poder se proteger também. Tem vestígios de fogueiras em alguns casos, né, então eles já, né, tinham pelo menos conhecimento do fogo, se não dominavam o fogo. Aí, depois de algum tempo, aparecem os tupinambás, né, que também vêm, né, e aí há registro da chegada deles do norte e do sul, né, porque vem os guaranis, né, do sul, e vem também os tupis do norte, eles chegam nesse território, né, eu não gosto de precisar data, porque é um período que não existia essa lógica de datação, né, mas algumas pessoas dizem que eles já há 500 anos antes da chegada dos portugueses já estavam por aqui, né? Então isso dá mais ou menos uns 1000 anos antes do presente, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí os tupinambás já é outra coisa, já tem sociedade organizada de forma mais estruturada, tem, né, organização Hierarquia, social. né? Não sei se a palavra é hierarquia, porque o indígena sempre tinha uma outra lógica de sociedade do que a nossa, né? Sim. Acho que o termo Mas, sociedade organizada realmente se encaixa melhor. mas aí tem guerreiros, tem artesãos, tem artesãs, tem os camaradas que vão caçar. Então tem uma divisão sexual do trabalho, uma divisão também do trabalho por idade, digamos assim, com alguma rigidez, um pouco mais de rigidez. Né? Assim. E os tupinambás, eles eram guerreiros. A diferença também é essa. Com eles tem luta. Né? Assim, e eles se envolvem em muitas lutas, inclusive pós o contato. Por exemplo, a guerra da, da luta dos portugueses contra os franceses para recuperar o território da Baía da Guanabara foi assim protagonizada pelos povos indígenas, né? Tanto os indígenas que vieram, dos que já estavam aqui, né, que de certa forma apoiaram os franceses, né, os que já estavam aqui há mais tempo, e os que são trazidos da região do norte do estado, do sul da Bahia, do Espírito Santo, que vêm em um grupo muito maior e acabam vencendo a guerra para os portugueses. Os portugueses conseguem restaurar, digamos assim, o território da Baía de Guanabara. E aí esses índios tupinambás, eles estão muito presentes também numa produção, digamos assim, uma economia, né? Uma produção de alimentos também mais organizada, porque eles já conheciam uma agricultura, né? Não uma agricultura tão sofisticada como é hoje, né? No livro de história chama de agricultura rudimentar, né? Uma agricultura mais rudimentar. E aí eles viviam, e eles vão ensinar a base da economia da Baixada, né? Toda a Baixada Fluminense, todo o Recôncavo, ao longo de todo o período colonial e século XIX, que é a farinha de mandioca, né? Que é um tema, inclusive, da minha tese, né? Assim, os engenhos de açúcar, no virado do século XVII, eles começam a ser, eles não somem, mas os engenhos de farinha aparecem muito mais. Então, isso é muito interessante. No século XVIII, a grande assim, hegemonia era engenho de farinha aqui. E é muito interessante, porque às vezes você chega no documento e é assim, havia um engenho do Jambuí, engenho do Babi. É muito possível que esses dois engenhos tenham sido engenhos de farinha, não engenhos de açúcar, como a gente aprendeu lá na terceira série, né, de que no período colonial, os engenhos de açúcar, porque era uma lógica do... Enfim. Bom, eu vou falando. Se você Não, fica à vontade. me interromper, A ideia mesmo é que você possa dividir esse seu conhecimento
com a gente aqui que está acompanhando e com o pessoal que vai acompanhar depois. Eu já respondi aqui, mas respondendo novamente, né, a live vai ficar salva. Fica salvo no nosso GTV e posteriormente a gente publica também no nosso canal no YouTube. O link está até o link tá na nossa bio, né, do perfil. E todas as lives que a gente tem salvas no GTV, nós temos também salvas no YouTube, porque nem todo mundo tem Instagram. E a ideia é poder facilitar o acesso o máximo possível. E o YouTube é mais universal, né? Então, se alguém quiser indicar posteriormente a live para alguém assistir, e essa pessoa não tem Instagram, né, você pode passar o link do YouTube lá, e aí a pessoa vai ter acesso. Mas fica à vontade, pode falar, que é um assunto que eu amo, então eu nunca vou me cansar de ouvir. E o pessoal está gostando também, tem bastante gente entrando na página, pode ficar à vontade. Então, assim, então vamos pegar pelo nosso território, assim, tentar aproximar mais do território da cidade de Belford Roxo. Os sambaquis, os sítios arqueológicos, e aí, tanto de sambaqueiros quanto de tupinambás, eles vêm dessa região dali do rio Meriti, que você ali quando a gente passa ali na linha vermelha, que a gente vê o quartel dos fuzileiros navais, ali tinha um grande sambaqui, né? Na altura, por exemplo, ali, seguindo pela linha vermelha, quando a gente passa ali pela descida para Caxias, ali, Vigário Geral, ali também tinha um grande sambaqui, né? E aí, quando a gente vai para a altura do rio Sarapuí, tem o que ficou conhecido como o sambaqui da Marquesa de Santos, né? Da Marquesa, que havia uma confusão que já foi esclarecida, inclusive o professor Demar escreveu um livro, né? Eu não lembro agora exatamente, mas assim, o engenho da Marquesa, aí ele bota entre parênteses, né? Que nunca foi, né? Um livro roxinho e tal. E aí porque aí tem uma confusão, Santa Isabel, que na verdade era a Condessa de Iguaçu, que era filha dela, que casou com um cara daqui, e aí teve terras e tudo ali naquela região, mas não era a própria Marquesa, né? Até interessante porque a gente conseguiu identificar algumas cartas dessa filha da Marquesa de Santos, né, na Biblioteca Nacional. E a gente usa lá no museu, nos cursos, para contar um pouco dessa história também. Mas aí a gente, nessa região, você tem um grande sambaqui, que vai se espraiar o que hoje, por exemplo, é a região do Calundu, de Santa Teresa. A gente já está ali, e Parque São José também, né? Porque você sai dali do Pantanal e entra Parque São José. Parque São José ele é um bairro que uma parte é Caxias, uma parte já é Belford Roxo, né? Então a gente tem ali esse território, e é um território muito interessante, é um território que você tem uma várzea, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Você tem uma várzea, tanto é que é um dos lugares que enchem muito até hoje, né? Choveu um pouquinho mais da enchente. Aí você tem o rio, né? E tem um morro que divide, por exemplo, a Santa Teresa do São José ali, né? Tem um morro ali que vai até o Machado, né? Assim, aquele morro enorme, né? Então, aquele morro ali também é ótimo, porque você vê de longe, né? Se abriga, enfim, tem uma série de possibilidades ali. E o interessante é que nessa região você encontra, por exemplo, nos estudos Soldemar, ele vai mostrando que nessa região você tem um sítio de sambaqueiros, depois você encontra na mesma região um sítio de índios tupinambás, e nessa mesma região depois vai ter o sítio de um engenho com trabalho de africanos. Tudo nesse mesmo lugar, nesse mesmo território, né? Então, se a gente for pensar no território com ancestralidades afro-indígenas, né? O território do engenho do Calundu, que é um estudo que eu estou fazendo já há 1 ano e meio, 2 anos, assim, coletando fontes e tudo, que eu pretendo, inclusive, escrever alguma coisa mais ampla, assim, talvez um artigo, um capítulo de livro, não sei, para esse território, que é um território que tem muita informação. E aí, esse território é muito interessante que ele vai ganhando uma espécie de contorno
um pouco no desenho, no antigo desenho dos meandros do rio Sarapuí, porque aí a gente precisa também contextualizar. Se a gente olha um mapa qualquer do rio Sarapuí, ele é um canal reto, né? Porque houve, no início do século XX, uma concepção de saneamento da Baixada, que acreditando que o problema das enchentes era, né, os leitos meândricos, né, dos rios, tanto o Rio Iguaçu ainda tem algumas curvas, alguns meandros, né? Mas o Rio Sarapuí e o Rio Meriti são muito retos, assim, muito retos. A gente até fez E isso dá para uma ver. A gente até fez uma Oi? publicação, a gente até fez uma publicação um tempo atrás falando mais especificamente sobre o Rio Botas, mas a gente É, abordou isso, justamente isso, essa questão da retificação dos rios, né, que se tornaram grandes canais, né, então, e é o que a gente acaba sofrendo muito com a questão de enchente, porque toda a parte de várzea desses rios foi aterrada, hoje muitos deles as têm pessoas moram, vivem, construções, né, exatamente. é. Então, assim, quando você vai pensar, pega um mapa assim do século XIX, e que aparece o rio Sarapuí, por exemplo, você vai vendo os meandros. Aí, quando você pega o texto do Sondemar, que vai descrevendo onde ele foi encontrando sítios arqueológicos, vai exatamente seguindo os meandros do rio, né? Então, ele encontra, por exemplo, um sítio arqueológico, arqueológico no Redentor, no Bom Pastor, ali no Vilarinho, mais ou menos, sabe? E depois ali para aquela região da Baía inteira ali, ele vai É, encontrando, fizeram né? até uma pergunta aqui mais cedo sobre isso. Se a região da Baia era. Se ali existia sambaquis. Eu não sei se eu vou conseguir achar quem Então, foi que fez a ali, pergunta. Eu não vou conseguir achar aqui. Ah, achei. Foi Inan que fez a pergunta. A pergunta se o então, local onde está a Baia tinha registro de sambaquis. não exatamente Sambaqui, mas de Tupinambás. Aí, por exemplo, nos textos São Demais, ele aponta mais para Tupinambás do que para Sambaquieiros ali. Porque já está um pouco mais distante da Baía de Guanabara também e tal. Mas dos Tupinambás, aquela região ali, por exemplo, eles encontraram ali na região do Pastor, um pouquinho para cá, aqui para Cabo da Baia, né? Encontra ali, por exemplo, o que eles chamam de sítio de Dona Laura, que era na casa de uma senhora chamada Dona Laura, né? Isso no início dos anos 90, finalzinho dos anos 80. E eles encontram, por exemplo, ali, nessa região, uma coisa extremamente rara, que é um aterramento de uma pessoa inteira numa urna funerária, sabe? Parece que é uma moça, né, enterrada ali, mas de uma forma assim extremamente especial, sabe? O professor Lema até faz uma construção poética para explicar aquele aterramento. Então, assim, você vai encontrando ali, e é muito interessante porque isso vai até a prata, vai pipocando. Aí, como eles já fizeram nos anos 90, quando chega, por exemplo, pelo centro de Belfort Roxo, já não encontra mais, tá tudo com asfalto e tudo, né? E aí, quando chega lá no que hoje é a prata, aí eles vão encontrar o que a gente chama, que os estudiosos dos povos indígenas chamam de a tapera da aldeia. Que a tapera é tipo assim, o centro, né, a cabeça da aldeia. E aí é lá, né? E aí isso é muito interessante, porque, por exemplo, o professor Antônio Carlos Cunha, ele tem uma hipótese de que essa aldeia ela era meio que itinerante, porque é encontrada vestígios delas em lugares bem diferentes. Aí ele fala assim, ele não tem uma publicação sobre isso, mas eu converso muito com ele, a gente já tem, né, muita live, muito debate junto. E ele sempre fala isso nos debates públicos. Ele fala, olha, eu imagino que os tupinambás da chamada aldeia Jacutinga, né, que era o nome dessa aldeia que está em Belfort Roxo, essa aldeia Jacutinga, ela era meio que itinerante. As pessoas que você encontra vestígios de plantação, de aterramento, de cerâmica dessa aldeia em diferentes lugares. Então, tem um lugar, e é onde meu avô, por exemplo, foi criado a vida inteira, um lugar chamado Pedrinhas, ali em Gogó da Ilha, na Retiro Feliz.
Vilarinho ali, é uma região que eu fui criado ali com uma região que a gente encontrava cerâmica no pé da jaqueira, sabe? Muitas cerâmicas. E a gente jogava fora, achava que era, né, coisa de brincadeira, pegava aquele carro para enrolar linha de pipa e essas coisas, e a gente não sabia, né? Hoje eu lembro desses textos, e ali na entrada das Pedrinhas, eles encontraram um sítio que é chamado Sítio da Vacaria, que fica mais ou menos ali, ficava mais ou menos onde hoje era, né, até pouco tempo, o campo do Costa Júnior, que é de Belfort conhece, o campo do Costa Júnior, que é super famoso, né? Então, ali na altura, mais ou menos do Costa Júnior, ali tinha umas vacarias que iam lá, né, lá para as Pedrinhas, lá para o Campo do Vaí, né? E ali, por exemplo, tem um sítio arqueológico ali registrado, chamado Sítio da Vacaria, né, que era exatamente a vacaria onde eles escavaram, isso nos anos 90. Então, eles vão encontrando, desde de lá do que a gente chama de Sítio da Marquesa, né, que é lá no Parque São José, Santa Teresa, passando pela Santa Teresa, encontra coisas ali no Vila, né, que é ali centro de Jardim Redentor, e indo em direção ao Bom Pastor, passa do Bom Pastor encontrando sítios arqueológicos. E quando eles chegam lá na Prata, eles vão encontrar ali, onde tinha uma antiga garagem ali, na travessia ali da linha férrea, da Prata, ali eles vão encontrar um vestígio muito grande de que eles vão considerar que é a tapera da aldeia. Não é à toa que os portugueses fundam a igreja de Santo Antônio da Jacutinga, porque era da aldeia, ali do lado da tapera. E não é coincidência que atravessa um pouquinho ali, tu tem o bairro Jacutinga de Mesquita, né, que já está no território. É por isso que eu falo que a gente precisa ter atenção para essa coisa da divisão política para pensar essas coisas. Então, você vê assim que você tem um cinto, né, digamos assim, um cinturão dessas vestígios desses povos, tanto sambaqueiros como indígenas, né, tupinambás, ali nessa região. Agora, quando você vai para a altura do Rio Iguaçu, Rio Botas, você vai encontrar também, né, vestígio. Aí já tem umas escavações mais recentes, porque lá ainda é um lugar ainda muito rural, né? Por exemplo, lá na altura do Areal, quem conhece o Amapá sabe onde é ali o Areal, que ali é um entroncamento Belfor Roxo, Nova Iguaçu um pouquinho à frente e Duque de Caxias, né? A gente entra pelo lote 15, que é Belfor Roxo, Belfor Roxo, Belfor Roxo. Quando chega ao Vale do Ipê, passa do Vale do Ipê já é Caxias, né? Atravessa o rio, a ponte do Rio Iguaçu e vai embora. Aquela região ali, houve escavações recentes, aí já da primeira década dos anos 2000, aí já com um outro grupo de arqueólogos, além do IAB, teve também um grupo chamado Laboratório de Arqueologia Brasileira, o LAB, e eles vão encontrar muito material africano, mas muito material também como é que eu falo, de hibridização entre indígenas e africanos, que é o que eles chamam, né, de cerâmicas neobrasileiras, e que o professor Antônio Carlos agora está chamando de cerâmicas bantus, porque a gente também tem uma outra lógica africana dos povos bantus, mais do que os urubais, que era a ideia de aproximação daqueles que já estavam no território onde eles chegam, né? E isso acho que até conversa para um outro momento, mas aí a gente vai encontrar ali naquela região ali do Rio Iguaçu e do Rio Botas uma série de vestígios arqueológicos que inclusive o lado de Belfor Roxo ainda precisa ser escavado. Por exemplo, o lado do Babi, aquela região ali. Aquela região precisa de uma visita arqueológica ali, de arqueólogos, né, para construir isso, porque o território de Belfor Roxo, dessa região ali, das proximidades do Rio Botas, não teve estudos arqueológicos. Tem um professor que até participou da live, o professor José Antônio, né, fez uma live. Ano passado eu organizei um seminário chamado Belfor Roxo, História, Narrativas da Cidade, né, de online, assim, pela Fabel, FRJ, o museu. Nós organizamos uma série de lives. E aí esse professor,
ele foi mostrando o quanto que naquele território ali, que é um território que ele escavou, você encontra muitos vestígios arqueológicos. Eu não domino muito, mas o professor Antônio Carlos e o professor José Antônio Carlos, acho que José Carlos, eles também fazem uma série as pessoas podem até procurar a live deles, né? Desse material, uma série de descrições também para aquela região de Nova Aurora, Xangri-Lá, aquela região ali também tinha vários vestígios arqueológicos. E aí, esse território eu pessoalmente conheço pouco, né? Assim, conheço até de ir lá, mas de estudar eu conheço muito pouco, mas um lugar também para ser estudado e pensar, né? Esses vestígios arqueológicos. Então, assim, o interessante é pensar que quem mora, por exemplo, Lote 15, Maringá, Santa Branca, Roseral, esses lugares eram circulavam povos indígenas há 1000 anos atrás, já tinham povos indígenas ali naquele território, né? Vila Paulina, Retiro, Cogodaema, Vilarinho, Bom Pastor, Jardim Redentor, Barro Vermelho, essa região toda é uma região de povoamento indígena. Agora, a gente. É até bom dizer isso, porque eu sempre falo isso, que as pessoas não tem material. Tem material, agora o material não circula. Né? Tem que ter uma política de circulação desse material. Daí, o meu esforço é de ficar organizando esses seminários. Eu acho que quando é online, é até melhor, porque você, além de atrair as pessoas pela internet, tem aquela coisa igual vocês estão fazendo, né? Vai ficar aí no canal e a pessoa vê depois, né? E você vai vendo quantas visualizações teve para atingir um grupo bom de pessoas, né? Mas, Uma por coisa exemplo, que eu eu lembro que eu sempre. fui em um seminário em 2012, 2013, na Fabel, não era nem. Eu estava até no Canadá nessa época, eu vim para o Brasil, aí a diretora queria conversar comigo, porque assim, o cara que está morando no Canadá, daqui de Belfort Roxo, é de história, eu quero conhecer. Daí até foi o movimento que eu acabei ajudando lá no curso de história. E aí eu falei para eu posso fazer um seminário aqui de pesquisa sobre a história de Belfort Roxo. Aí faz. Fizemos, deu assim um público bom, acho que deu uns cento e poucas pessoas, era muito bom público, foi até animou, inclusive, eles de fazer o curso de história, então, esse seminário, mas é um seminário que não circula, né? As pessoas não sabem que esse seminário sequer existiu, e como também não for registro, tem um registro de foto, né, da ata e tal, mas é isso. Aí eu acho que fazer circular essas informações é o nosso grande desafio, né? Acho que a gente precisa caminhar em relação a isso. Eu sempre falo que é muito difícil levantar material sobre Belfort Roxo, porque são poucas as fontes e os locais que tem, às vezes, eles encontram uma certa dificuldade de conseguir acessar essas informações. Na internet se encontra pouquíssima coisa sobre Belfort Roxo. Você tem que estudar muito Nova Iguaçu antigo, para conseguir informações sobre Belfort Roxo. Procurar livros, publicações que são referentes a Nova Iguaçu, para aí você encontrar Belfort Roxo. Porque Belfort Roxo em si, eu sempre encontro muita dificuldade com o material, mas algumas coisas a gente vai insistindo e vai encontrando. Né? Então, tem uma coisa importante falar sobre isso, em relação a isso, sobre fonte de Belfort Roxo. Livros publicados sobre a história de Belfort Roxo, até agora o professor Lindorval Monteiro vai publicar um. Eu sei porque ele pediu para eu escrever um prefácio do livro e vai sair agora. Já até passei do prazo que eu prometi a ele mandar, ele falou que faltava isso para publicar. Mas, assim, não existe livros publicados sobre a história de Belfort Roxo. Teve um livro, acho que na época do governo Zito, mas também que não circulou. Foi um negócio que ficou ali. Eu ganhei um, porque a professora trabalhava na Fielduc, ela que escreveu, que publicou, e que é a professora Regina. Tem um livro, eu não vou lembrar agora. Eu tive Tem um esse livro livro. Tem um de um escritor também, eu não lembro agora, eu tenho aqui na minha biblioteca em algum lugar, que fala um pouco, mas é bem superficial, tem muitas fotos e tal. Eu até uso ele para algumas referências, mas falta, né, o acesso da população à informação, à cultura e à história da cidade de Belfort Roxo. Ficou-se muito tempo parado, né, achando que Belfort Roxo nunca teve nada,
nunca teve importância histórica, que nada aconteceu em Belford Roxo. E uma coisa que eu sempre digo é que a Baixada nasce em Belford Roxo, né? Se a gente for parar para pensar que a primeira capela, né, lá nos textos do Monsenhor Pizarro, que a primeira capela de São João de Jacutinga é erguida na região de Jambuí, e depois ela é transferida para o Prata, e hoje é a grande catedral iguaçuana, da grande mãe da Baixada. Pera aí, o negócio pode ser a grande mãe da Baixada, mas o embrião dessa mãe nasce aqui em Uma Belford boa, Roxo, nasce no bom Jambuí. argumento. Eu gostei disso. Você devia escrever Eu sempre um falo isso, artigo cara. sobre isso. A Eu Baixada sempre, nasce em Belford Roxo. Seria eu sempre bacana falo escrever isso. sobre isso. Mas, Pode assim, ser interessante. olha, eu fiz uma pesquisa ano passado no banco de teses da CAPES sobre Belford Roxo. Eu encontrei Deixa eu só te, 14 dissertações. Oi, deixa eu só te pode falar. cortar. O livro é esse aqui, o Visão de um Novo Olhar. Ele é Isso, do Américo Batista. tá. Esse livro aqui ele tem um pouco sobre a história de Belford Roxo, mas assim, é difícil de encontrar. Eu comprei esse livro pela internet do Rio Grande do Sul, cara. Você tem noção, porque eu não consegui achar aqui por aqui para comprar. Mas, Tem esse livro, tem um livro pequenininho também da maçonaria, uma loja maçônica de Belford Roxo fez, um bem pequenininho, eu tenho ele. E tem um livro da Bayer, que é até bem bacana, assim, que o Fábio esse, Ribeiro, que está até aí nos vendo, ele trabalhou nesse livro, esse da Bahia eu já que é um vi, livro, mas ainda não consegui encontrar para comprar. eu tenho cópia, porque não foi vendido o livro não é É. para vender mesmo. A Bayer distribuiu. E aí na época, eu recebi um, depois teve uma outra vez que eu lá na Bahia levar um grupo de alunos, aí eles também me deram outro. Mas falar sobre o trabalho sobre Belford Roxo. Eu fiz uma pesquisa no banco de teses da CAPES e eu encontrei 14 pesquisas sobre Belford Roxo. E das quais umas 8, 9 eram de história. Aí tem umas outras de educação e acho que uma de geografia e acho que umas duas de biologia. Né? Interessante isso até, né? De biologia e meio ambiente, alguma coisa assim. Mas tem, assim, 14 teses, é bastante coisa. Já. O seminário, por exemplo, que eu organizei, muitas das pessoas que eu trouxe para falar vinham disso. Agora, de fato, são pesquisas mais contemporâneas, digamos assim, né? Um período mais recente. Dos períodos mais antigos, o que tem de pesquisa mais antiga é essa galera que está no meu grupo de pesquisa, porque né, já estou há muito tempo estudando esses períodos, do século XVI, XVII, XVIII, XIX, então é natural, depois de 20 anos, os meus alunos, né, meu grupo de pesquisa, começasse também a trabalhar com esse pessoal aí. E aí tem também, é importante falar assim, tem um artigo do Sandemar que está na revista IHGB, que hoje é possível que acessar pela internet. Então tem essa pesquisa que é uma pesquisa, na verdade, a referência ainda, né? E tem também os documentos, por exemplo, para um período mais contemporâneo, a gente tem documentos tanto no CEDIM, que é o Centro de Documentação e Da Imagem da UFRJ, né? Rural de Nova Iguaçu, do IEM de Nova Iguaçu. Esse centro de documentação está online e tem muita informação. O APERJ, o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, tem muita informação. Eu encontrei muita coisa de Belford Roxo no arquivo do Judiciário, porque tem muita disputa de alforria, que deu alforria, mas aí queria tomar alforria de volta, não sei o quê. Então você encontra documentação. Agora sim, isso, na verdade, dá um trabalho para achar. Isso também resulta, de certa forma, um trabalho profissional, né? Porque assim, e profissional não tem nada a ver de ser formado em história. Tem a ver, assim, se formar no arquivo. Que você pode fazer faculdade de história e fazer outra coisa, né? Mas é você ir para o arquivo e aprender, né, as metodologias de identificar essas fontes. Aí depois que você identificar as fontes, fica mais fácil de você ler e descrever essas fontes. Mas é possível, que eu quero chamar a atenção, que é possível produzir uma história de Belford Roxo. Agora, eu acho que essa iniciativa que vocês estão tendo aí, né, do canal, é muito importante porque o que eu tentei fazer já por 2 vezes, sinceramente agora doente eu meio que dei uma segurada, né?
Mas é assim, agregar pessoas interessadas, sabe? A gente precisa formar um grupo de pesquisadores de Belford Roxo, sabe? Formar um grupo que troque fonte, que troque informação, que incentive a publicação, que participe, para você poder ir construindo. E Belford Roxo você pode fazer circuitos históricos. Por exemplo, eu até falei isso porque já algumas vezes o Antônio Carlos Tuna trabalhou na Secretaria de Educação. E ele sempre falava lá com os secretários com quem ele trabalhou da necessidade de fazer um trabalho na cidade e tal. E aí eu meio que brinquei com ele, mas uma brincadeira séria, assim, eu acho que tinha que fazer um programa com o IAB ou com qualquer um outro grupo de pesquisadores, ou lá com o Museu do São Bento, mas assim, no Museu do São Bento a gente tem um programa de jovens agentes do patrimônio. Era preciso, em Belford Roxo, ter um programa de jovens arqueólogos, sabe? Você pegar os meninos das escolas municipais e ir ensinando para eles algumas técnicas de arqueologia, obviamente ter com supervisão de um arqueólogo, né? E construir isso para que para Belford Roxo demandar, inclusive, uma mão de obra de arqueólogos que depois o pessoal vai se formar e pode trabalhar, inclusive, na cidade. Outra coisa que é importante é pensar em circuitos históricos. Oi, pode falar. Só cortar o senhor, que a gente está faltando um pouco mais, 3 minutos agora para encerrar a live. Sério? Senão, sério, passa muito rápido. E o Instagram ele corta sem dó nem piedade. Né? Eu só queria deixar, expor aqui a opinião de algumas pessoas. Né? Muita gente está dizendo que é muito bom ouvir você, que está com saudades. A Joana disse que é muito bacana conhecer um pouco mais da história. A escritora Elizabeth Nascimento diz que é muito bacana. Elizabeth, me escreve, o seu prefácio está pronto, eu esqueci de te enviar. A Pete Fogo e o Adalto Ferreira falaram que participaram desse curso, ganharam certificado, que ganhou o livro na Bayer também. O Luciano Paixão, mais uma aula para conta, mais contribuição para o trabalho e para a vida dele. O Davi também estava comentando que frequentou lá o São Bento e gostou muito. O pessoal teve a Tamires de Carvalho chamando a atenção para a geografia da região. Né? É muito interessante, porque as pessoas elas têm interesse pela história da cidade, só que falta realmente essa explanação dessa história. E uma coisa curiosa, Nelson, é que eu sou guia de turismo. Na verdade, eu sou guia de turismo recém-formado. E o meu intuito, mais para frente, assim, acabando a pandemia, é fazer guiamentos turísticos históricos em Belford Roxo e na Baixada de uma forma geral. Mas trazer isso para Belford Roxo. A gente tem muita coisa aqui que as pessoas acham, não tem nada. Não tem. Só que as pessoas têm que procurar saber, conhecer ou serem informadas que existe. Né? Nada vai cair do céu. Você não vai estar em casa e falar, tem um sítio arqueológico aqui do lado de casa, sabe? Ou então ali no outro bairro. Né? A gente precisa realmente um pouco mais. O David Tezeni tem que ter a parte 2, né? E já dando spoiler aqui, a gente vai ter uma parte 2. A gente vai ver a agenda com o professor e vamos tentar organizar isso. Pode marcar que quinta-feira eu não estou dando aula, tá tranquilo. Nelson, você está com um pouco mais de 1 minuto, então deixa as suas considerações finais. Eu só queria agradecer a todo mundo que participou e a sua presença aqui. Eu quero agradecer a todo mundo aí, agradecer a sua equipe pelo convite e dizer que estou à disposição. Quando quiser marcar a parte 2, a parte 3, a gente vai falando. Porque, de fato, por exemplo, em dois segundos, assim, em 1925 foi fundada a Capelinha de Sagrado de Coração de Jesus, que está lá do lado do cemitério, né? Em 1915, 14, foi fundada a Assembleia de Deus de Belford Roxo, o pastor Muniz, que é a segunda igreja do Estado Unido, do Brasil, sei lá. E, em 1908, tinha a Casa do Caboclo Cobra Coral, já em Belford Roxo, antes da Umbanda, 1907. Então, aí tem já um circuito religioso, sabe? Para discutir tolerância religiosa e tal, que pode ser feito e tudo ali pelo centro, a pé. Só um exemplo de como a gente resgatar o significado desses patrimônios e é possível oferecer para a cidade, mas
mais conteúdos, né? E conteúdos positivos. Muito obrigado, Nelson. Já está com Um uma abraço. hora aqui, e em alguns segundos está cortando a gente. Muito Tá obrigado, bom. Um grande pessoal. abraço para todo mundo aí. Obrigado, Nelson. Lembrando, vai ficar salvo no IGTV e amanhã a gente publica no nosso canal no YouTube. Quem estiver seguindo, Tá segue lá legal. para a gente divulgar mais a nossa história na cidade. Mais uma vez, obrigado a todo Isso aí. mundo. Tchau e boa noite. Boa noite.